você fala da cidade antiga, né? Porque você dá uma introdução para mostrar a importância que é justamente... primeiro eu pergunto o que é a cidade antiga, né? Para que os nossos amigos aqui possam saber, e justamente qual é o liame, né, na cidade antiga que vai ser comum, que vai ligar a Roma, vai ligar a Grécia e vai ligar inclusive outros povos da antiguidade. Então, Cidade Antiga é o nome do livro do Coulonge. Recomendo a todos que leiam esse livro. Esse livro é fundamental para entender tanto a Grécia como Roma. Então ele mostra, né, como nasceram as cidades antigas. Ele deu o nome no singular. Então ele mostra como a cidade de Atenas, depois Roma, Corinto, qualquer cidade lá da Grécia teve um modus operandi comum. Teve uma estrutura comum de nascimento e de desenvolvimento, né? Então é nesse livro que o Coulonge, que é um trabalho realmente magnífico, ele explora isso. Então ele explora que nasceram com famílias, essas famílias se reuniram com outras famílias, gerando as frátrias. Essas frátrias se reuniram, formaram tribos, e a tribo que formou a cidade. Então, peraí, Marcelo, desculpa interromper, mas então vem da família e não do indivíduo. Nem não do indivíduo. Opa. Tanto o Antigo Testamento como explique essa tese Grécia e Roma, que a gente ouve o contrário hoje nas universidades. É engraçado que lá na Grécia nós temos o encontro do pensamento filosófico com a história propriamente dita, com Aristóteles. Então, Aristóteles diz que a sociedade é formada por sociedades menores e não por indivíduos. E a história da Grécia e de Roma é que foi feita por família, não por indivíduo. Andando sozinho na roupa, chama vamos fazer um contrato social, vamos, e agora está disposto assim, assim, assado. Não foi assim. Claro. Isso é ridículo, um ridículo completo. Na verdade, eram famílias que se agrupavam, né? E entre essas famílias surgia algum líder, né? Que aí seria o fratriarca. E depois essas frátrias se reuniram, formavam tribos, e a tribo formava a cidade. Então Atenas era formada por 3 tribos e 12 ou 14 frátrias, e mais centena de famílias, eu acho. Mas eram 3 tribos. Curiosamente, Roma também eram 3 tribos também. Então, eram famílias que se reuniram com os seus escravos, com os seus clientes, né? E aí se reuniam nessa etapa. Então, a estrutura da Grécia e de Roma não era assim uma estrutura Estado-indivíduo. Isso é uma cretinice da época moderna completa. Era uma coisa proporcional em relação à família. A família é o centro. Aí depois vem o indivíduo para baixo e vem as outras instituições para cima. A frátria, a tribo e a cidade. É lógico que aí tem as bizarrices, tem os erros do paganismo. Então tinha o fogo, que é ao mesmo tempo o culto do antepassado e acender um fogo, se misturaram, né? E era mais importante do que o culto aos deuses poderosos, como se fala, Poseidon, Apolo e outros. O culto ao fogo sempre foi o mais sagrado no mundo antigo, né? Em Roma, as pessoas às vezes vão lá no Fórum Romano e vê lá o templo de Vesta, acham que era uma outra deusa qualquer. Não, Vesta era o lugar do fogo sagrado. Lá tinham as 3 sacerdotisas indicadas pelas 3 tribos de Roma, pelos Tites, os Râmenes e os Luceres. Eles indicavam 3 moças, e elas eram responsáveis pelo fogo lá em Roma. Qualquer um que apagasse o fogo era condenado à morte imediatamente. Daí que nasceu o termo vestimentas, né? Porque elas tinham vestidos especiais. Então, havia o fogo da casa, havia o fogo da frátria, havia o fogo da tribo e havia o fogo da cidade. E depois havia direitos das famílias, que não podiam ser suplantados por nenhuma lei positiva, direitos da frata, direitos da tribo. Daí que vem a palavra tribunal. Então, por exemplo, determinados julgamentos, o rei da cidade não podia fazer. Quem tinha que fazer era o chefe da tribo ou o chefe da frata, e o chefe da família. Quer dizer, o pai era o legislador daquela casa. E o título do rei na Grécia, que era Basileu, era o mesmo título do chefe de família, Basileu. Que interessante. Então, mas isso aqui, Marcelo, o Custódio de Coulonge fala que era tudo muito baseado numa religião familiar, né? A religião que ela era esse fogo ficava, portanto, na casa. Como que se saía, então, da família para chegar na frátria, na tribo e na cidade? Eles tinham, então, alguma ligação a esses deuses? Havia alguma religião comum também? Sim, era a região dos antepassados, e
se misturou e acabou sendo a mesma do culto ao fogo. Então o chefe de família tinha que fazer libações, tinha que fazer repastos, que eram as refeições com os mortos, então eles punham comida lá no cemitério onde estavam os mortos. Nenhuma outra família podia ter acesso à cerimônia. Se alguém entrasse numa cerimônia familiar, era condenado à morte, não podia. Acontece como essas tribos tinham algum antepassado comum, aí então era a frátria. Então aquela frátria, aquele fogo da frátria simbolizava algum antepassado comum dessas famílias, que só aquela frátria podia participar. Aí da tribo idem, então a tribo tinha algum ancestral comum, mais de um, óbvio, e aí acendiam fogos, libações para aquela tribo, que a outra tribo não podia participar, e a cidade também. Então quando a cidade tinha alguma cerimônia, o estrangeiro não poderia participar. O estrangeiro tinha menos direito na Grécia do que o escravo. Porque o estrangeiro não era, não. O escravo tinha o direito ao Deus do Senhor, né? E como se passava, Marcelo, de um Deus para outro, ou seja, de uma família para outra, por exemplo, no casamento? Isso era interessante. Porque era simulado como um sequestro, né? Então, porque era uma coisa muito, muito grave, né? Tinha necessário o casamento. Ela ia deixar de cultuar o Deus da família para passar para o outro. Então, ao mesmo tempo, é uma coisa natural que a esposa vai casar e, portanto, vai sair da casa paterna, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa grave porque ela vai abandonar o fogo da família. Então, era feita uma cerimônia do pai com a filha de um modo, assim, implícito que ela estava abandonando aquele Deus, estava sendo uma espécie de expulsa lá daquela casa. E o noivo tinha que fazer uma simulação de rapto dessa pretendente. Inclusive, ele pulava a soleira, né, da casa. A soleira era sagrada, delimitava o sagrado. Então, tinha que pular a soleira. E ela era iniciada no fogo da família do noivo, né? É interessante. Daí que veio o costume do noivo entrar. Do noivo carregar, exatamente. Porque justamente era o lugar da lareira, onde ficava o Deus Lar, era um lugar que só a família entrava. Só a família entrava. E é interessante que começava com ela se negando junto ao pai ainda na casa se negando dela, junto ao pai. Se negando a oferecer um bolo. Um bolo. Por isso todo casamento tem bolo. Tem um bolo. Né? E o bolo normalmente ele tem que ser grande para representar a fertilidade, o desejo de uma prole bem grande, né? Então, por isso que o bolo tem que ser branco para simbolizar a pureza, e ele tem que ser bem grande porque é o desejo que esse casal tenha muitos filhos, né? Marcelo, então, se da família e não do indivíduo, né, que veio todo o mundo grego e romano, etc., então quer dizer que foi da família, das famílias, de todas, que vieram todas as instituições. A instituição, que é não só o Estado de forma genérica, mas também os costumes, as leis, os julgamentos, né? O pai, então, ele julgava os filhos. Até onde esse direito dele? Infelizmente, no paganismo era extremo, ele podia matar o filho, né? Poxa. Então, tinha um caso lá em Roma, que agora eu não me lembro qual foi, mas era um caso, sabe? Lá em Roma, que uma mulher fez um crime. E aí, então, teve uma questão jurídica em Roma, mas aí chegou à conclusão que, como ela estava na tutela do marido, era o marido que tinha que condená-la à morte. A cidade não podia fazer nada. Então, o marido, eu não lembro se foi executado, se condenou ou não. Mas chegava nesse extremo. Quer dizer, uma coisa absurda o pai matar o filho. Exato. É uma coisa do paganismo, né? É claro. O paganismo tinha essas coisas criminosas, né? Aliás, os gregos também tinham, como os romanos, de matar as filhas mulheres ou aqueles que nasciam com defeito? Então, em Esparta tinha. A Jerúsia tinha o poder de vida e de morte para todos os que eram nascidos. A Esparta escapou um pouco essa lógica, né? Esparta, na realidade, ficou diferente de Atenas e de outras cidades. Acabou desenvolvendo algumas coisas que em Atenas não havia, né? Então, a Jerúsia, ela, então, podia decidir vida ou de morte sobre os recém-nascidos, e aí as crianças mal formadas eram eliminadas. Isso é uma coisa horrorosa do paganismo. E que a nossa época, que se gaba de ser o ápice da civilização, está voltando isso com o aborto. Voltando com o aborto. Que é uma coisa monstruosidade, né? Agora, Marcelo,
Portanto, o território sagrado, o território da religião, era a propriedade da família. Então, os filhos, homens, quando se casavam, continuavam ali? Não. Aí eles mudavam de casa e aí se criava um outro território sagrado que ia desenvolver um outro ramo da família. Eles podiam mudar de cidade, aí essa cidade era colônia na visão grega, não é colônia no sentido moderno, né? Então, por exemplo, Corinto foi colônia de Atenas. Então, era um grupo de famílias que se mudaram para Corinto, mas ela tinha uma relação filial em relação a Atenas. Eles chegavam a levar o fogo também? Levava o fogo, tinha que ter fogo, tinha uma cerimônia longa sobre isso, né? Muito antigamente, né, coisa bem antiga na Grécia, depois isso foi abolido, tinha sacrifício humano na fundação da cidade. Tinha sacrifício humano. Grécia chegou a ter sacrifício, Creta tinha muito sacrifício humano. Minotauro, a lenda do Minotauro é isso, porque Atenas tinha que enviar jovens para o rei de Creta para sacrifício humano. E aí Atenas se rebela porque já estava forte, lutou e venceu Creta. Aí entra muita questão do Minotauro, também uma interpretação essa. Então Atenas ficou independente, ficou livre de enviar esse tributo maldito e absurdo, né, e diabólico para Creta. O único povo da antiguidade que não fazia sacrifício humano por costume, né, não por abuso, foi Israel. Porque teve reis que mandaram. Por Manassés fez sacrifício humano com o próprio filho. Mas isso não era do costume, não era da lei. Né? Era condenado. Agora, em Roma chegou a ter isso, que era devócio, era o tipo de sacrifício humano. Então, para a Guerra Púnica, isso aí pouca gente comenta nas guerras púnicas de Roma contra Cartago, alguns romanos morreram, fazer o devócio, né? Para Roma ganhar a guerra tem que ser derramado sangue de alguém, chamado devócio, sacrifício humano. Curioso que é um pensamento similar ao dos astecas aqui. Todo o paganismo tem, no Japão também chegou a ter sacrifício humano, entre os chineses também, índios, todo lugar teve sacrifício humano. O único povo que por costume não era de direito fazer sacrifício humano era Israel. Interessante. O demônio sempre quer fazer uma paródia da verdadeira religião, né? Agora, Marcelo, você comenta uma questão muito interessante, como esse território novo que agora ia ser demarcado, vamos dizer assim, ele era demarcado com o arado. Né? Existia não era simplesmente passar o arado, mas havia também uma cerimônia, né? Passava-se o arado no sentido anti-horário, depois no sentido horário, e aquilo ficava um território sagrado. Né? Inclusive não se tocava no vizinho, né? Existia um campo neutro, sei lá como eles chamavam, mas que não era de nenhuma religião nem de outra. Isso é interessante. Uma vez o nosso amigo Tadelli me explicou que justamente no ofertório da missa, o padre, quando vai incensar, ele justamente incensa, ele tem o turíbulo, ele gira 2 vezes em sentido anti-horário e uma vez em sentido horário, que é justamente para demarcar isso. Agora não é mais de uso profano, agora é para Deus. Isso aqui é interessante, e as más línguas já vão dizer, puxa, mas por que a igreja tinha que usar um paganismo? Porque isso era um símbolo muito claro na cabeça das pessoas. Elas compreendiam, assim como compreendiam que o faldistório, onde se sentava o sacerdote e hoje se senta o bispo, mostrava que aquilo era uma autoridade religiosa. Então é interessante como a igreja sabe batizar os símbolos, né? Sim. Quando eles são batizáveis, né? Agora, Marcelo, então, se cada família tinha o seu Deus, quando é que chegaram, quando chegaram ou como chegaram esses deuses que eram os deuses da sociedade, deuses Olimpo, comuns, né? Do Olimpo, ou que em Roma vão dar aquelas divindades todas, que outros nomes. Segundo Coulonge, a força da família era tão grande que mesmo esses deuses surgiram de cultos familiares. Então, Poseidon, antes de ser ligado às cidades, era ligado a uma família. E assim vai. Então, era Apolo, idem. E cada cidade tinha na realidade, o seu deus. Depois é que se acrescentaram outros, principalmente Roma, né? Depois acrescentou vários. Mas cada cidade tinha o seu. Então, em Atenas, em Esparta era preferido
o Hades, né, o deus da guerra. Inclusive, ele era amarrado com corrente, né, para não sair da cidade. Era um deus fugião. Atena, e assim vai. E depois começou-se, por causa de intercâmbios comerciais, começaram a se adotar deuses não oriundos da família, né? Começaram, então, a ser universais. Então, ele saiu do concreto para o universal. Então, começaram a ter templos de Apolo em várias cidades, em vários locais. Mas sempre as cidades sempre ficaram mais simbolizadas, com mais um deus que o outro. Sempre um oráculo ficou mais famoso que o outro, etc. E a relação que eles tinham com esses deuses era igual a que eles tinham com os deuses familiares? Não. Aí tem uma mudança, aí tem uma ação diabólica, porque na realidade esses deuses faziam prodígios, né? São demônios, né? Uhum. Então eles se manifestavam ou por meio das sacerdotisas, né? Que falavam línguas estranhas e davam supostas soluções para os problemas que eram apresentados, ou ele mesmo se manifestava. Então, em Delfos era uma manifestação completamente diabólica, mas mesmo templos que havia no sul da França, por exemplo, vou dar um exemplo do templo de Júpiter no sul da França, que mesmo durante o início do catolicismo, as pessoas iam lá cultuar o Júpiter. Aí São Saturnino foi para lá e mandou o Júpiter ficar quieto. E aí a população foi atrás de São Saturnino para matá-lo, né? Olha aí. Então, quer dizer, eles faziam prodígios, esses demônios, né? Interessante. Bom, São Bonifácio, na Alemanha, derrubou o carvalho que eles cultuavam. Então. Pegou o machado e derrubou. Então, quer dizer, e é interessante, Marcelo, que a relação desses pagãos, sejam gregos, romanos, ou quem quer que seja, com as suas divindades, mesmo aqui os índios, nunca era uma relação de amor, era sempre uma relação, muito diferente do que a gente vê na Igreja Católica, né? É uma relação de temor e uma relação protocolar. Eu vou queimar o incenso, eu vou oferecer um sacrifício, eu estou pagando aqui meu imposto. É mais ou menos como nós pagamos nosso imposto. A gente não vai feliz, né? Paga porque tem que pagar para o Estado não me perseguir. E a relação deles com os deuses era mais ou menos essa, né? Para que ele não me prejudique, eu vou fazer aqui minha parte. Mas não havia nenhuma devoção. Não havia amor, havia só um temor. Um medo. E um medo, um horror, e depois, quando avançou muito no tempo, a vida dos romanos e dos gregos foi uma vida impossível. Porque, somado a isso, eles eram muito ligados às superstições. Então, tinham os leitores de voo de pássaro, os leitores de fígado de ganso. Então, os romanos, numa época, viraram, e gregos também, viraram tão supersticiosos que eles não faziam nada sem consultar alguém com alguma superstição para poder avançar. Desde a hora que ele acordava até a hora que ele dormia, ele estava preocupado com vingança dos deuses, de alguma coisa que ele não tenha feito, dele não ter consultado direito algum oráculo ou algum arúspice, etc. Então transformava a vida deles numa escravidão completa. Pois é, eu lembro que, não sei se foi com Décio ou com Valeriano, que ele vai começar a perseguição aos cristãos, justamente porque eles estavam numa cerimônia onde se olhava as vísceras do animal para justamente descobrir o futuro. Não deu certo, o sacerdote mandou ver outro animal, de novo fez o sacrifício, não deu certo. E ele falou para o imperador, não está dando certo porque tem cristão aqui. aí começou a perseguição desse imperador aí, que ele falou, então aqui todo mundo tem que dizer se é cristão ou não e sacrificar os deuses. Bom, antes da gente continuar, eu sempre falo demais, o livro que nós estamos lançando já está disponível na Flos Carmelo Edições, o livro do professor Marcelo Andrade, Tríplice Pilar, Israel, Grécia e Roma, a tríade que formou a civilização católica. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.